Dá para me escutar bem? Tudo direitinho? Sim, sim. Perfeito. Sim. Boa tarde a todos. Meu nome é Milena Pinheiro, sou nutricionista, sou mestranda e pesquisadora. Sou pós-graduada em nutrição clínica e nutrição esportiva e tenho residência em urgência e emergência e atualmente faço mestrado na UFSC. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre educação alimentar como estratégia de promoção à saúde, que é algo que eu sempre falo que norteia a minha prática clínica e que é como se fosse um elo entre todas essas minhas áreas diferentes de atuação. Então, é um elo que une a nutrição clínica, a nutrição esportiva, a área de pesquisa e de mestranda, né? Então, a área acadêmica, e também a minha residência, que foi dentro do hospital, onde dos nortes vai ser a educação alimentar como estratégia de promoção à saúde. Então, prazer, eu sou a Nutri Milena, e para além dos títulos apresentados anteriormente, eu sou pesquisadora em nutrição e sou defensora da nutrição como promotora da saúde e bem-estar. Eu atuo como nutricionista clínica há 2 anos, e nesses 2 anos eu percebi que os pacientes, eles raramente chegam no consultório por falta de informação. Na grande maioria das vezes, é até por excesso de informação que a gente precisa dar uma filtrada para realmente o que faz sentido e o que não faz. Então, o desafio ele está principalmente em transformar todo esse conhecimento em comportamento sustentável. E isso vai acontecer através da educação alimentar como ferramenta de promoção à saúde. Então, eu começo fazendo a pergunta: se informação fosse suficiente, a obesidade não deveria ser menor? Hoje nós temos internet, temos celular com acesso à internet, temos redes sociais, temos rótulos nutricionais, e inclusive recentemente a gente passou pelaquela atualização em que foi obrigatório colocar a lupa frontal como forma de informar ainda mais. Então, quando um alimento tem excesso de açúcar, excesso de sódio, excesso de gordura saturada. Nós temos diversos aplicativos que permitem acesso à informação, então inteligência artificial, aplicativos que nos auxiliam na contagem de calorias, na distribuição de macro e micronutrientes. Então a gente tem muita informação, inclusive sobre alimentação saudável, e a gente tem muito nutricionista. Então hoje nutricionista é uma carreira que tem crescido muito e a gente tem muito nutricionistas nas redes sociais passando muita informação. Mas, mesmo assim, a nossa tendência dos indicadores de saúde só piora. Mesmo a gente tendo muita informação e cada vez mais acesso à informação, quando a gente analisa os nossos dados, a gente percebe que os índices de diabetes em 2013 eram de 6,9%. Então, 6,9% dos brasileiros tinham diabetes. Em 2023, esse número aumentou para 10,2%. A mesma coisa aconteceu com a hipertensão. Então, em 2013, 24,1% dos brasileiros tinham hipertensão, e em 2023 esse número já era 27,9%. A mesma coisa com o consumo de ultraprocessados. Então, em média, a população brasileira, em 2013, 17% da população consumia frequentemente ultraprocessados. E em 2023, esse número aumentou para 22,5%. E a obesidade, em 2013, 17,5% da população brasileira tinha obesidade. Em 2023, já era 24,3% da população. E alguns estudos estimam que em 2030, esses valores vão chegar, em média, 29% a 31% da população brasileira sofrendo com obesidade. Então, o que é a educação alimentar e nutricional? Então, o Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional, publicado em 2012, define educação alimentar como estratégia permanente destinada a promover práticas alimentares saudáveis e autonomia dos indivíduos. Então, eu trouxe aqui de forma visual o que seria a pirâmide da educação alimentar, o que cada pessoa precisa ter como base, como meio e como topo, para conseguir, então, atingir a autonomia alimentar, que é o objetivo final da educação alimentar e nutricional. Então, primeiro, acesso aos alimentos. Acesso a alimentos de qualidade, em quantidade adequada e suficiente para uma vida saudável, com preço justo e qualidade nutricional boa.
Na sequência, a pirâmide traz o conhecimento. Então, entender os nutrientes, entender a classificação dos alimentos, o que deve ser prioridade na alimentação e o que deve ser raramente consumido, aprender a ler rótulos nutricionais e interpretar tabelas nutricionais. Na sequência, na parte um pouco mais superior da pirâmide, a gente tem as habilidades culinárias. Então, técnicas de preparo que sejam capazes de cozinhar os ingredientes in natura e minimamente processados, que vão ser o quê? As frutas, os legumes, aqueles alimentos que saem da terra e que precisam passar por um mínimo processo para chegarem até o nosso consumo. Então, o arroz, o feijão, o ovo, mas esses alimentos, eles precisam serem cozinhados. Então, eles precisam se tornar comíveis. E, para isso, o indivíduo precisa ter habilidades culinárias para conseguir preparar esses alimentos e ter uma alimentação baseada em natura e minimamente processado. Na sequência, quase chegando no topo da pirâmide, a gente tem o senso crítico. Então, que é ter a capacidade de questionar a indústria, interpretar as publicidades, não concordar quando algo não for verdadeiro e não for real. Então, é conseguir fazer esse discernimento. Para, no fim, a gente chegar no topo da pirâmide, que é o objetivo final, que é a autonomia alimentar, que nos permite fazer escolhas saudáveis e conscientes, com liberdade para se alimentar bem e tendo empoderamento da nossa alimentação e da nossa saúde. Onde que a educação alimentar ela acontece? Ela acontece primeiramente em casa. Vai ser o primeiro lugar onde a gente vai ter acesso à educação alimentar e nutricional. Então, desde a fase de introdução alimentar, quando as crianças são expostas à fruta, à verdura, ao sabor dos alimentos, a conhecer, a ser apresentada a texturas, a diferentes sabores e a diferentes experiências, até no processo maior, no desenvolvimento, quando os pais vão orientar sobre o que deve ser consumido com maior frequência e o que deve ser evitado. Na sequência, a educação alimentar e nutricional ela acontece na escola. Então, a gente já tem na matriz curricular obrigatória tópicos que falem sobre alimentação e nutrição dentro das escolas, para que a gente consiga instruir a população desde muito novo para entender como que a alimentação interfere na qualidade de vida. Na unidade básica de saúde e nos postos de saúde, então, através de rodas de conversa, palestras, eventos de promoção à saúde, então, é atribuição também das unidades básicas de saúde e do posto de saúde promover a educação alimentar e nutricional. Nas redes sociais, então, através de conteúdos educativos, tanto de sites governamentais, quanto de nutricionistas e profissionais de saúde capacitados para falar sobre educação alimentar e nutricional e educar o público, né, educar a população. No consultório, então, todos os profissionais da saúde, mas com um destaque para os nutricionistas, no consultório a gente precisa fazer educação alimentar e nutricional frequentemente, constantemente, para garantir a autonomia alimentar do nosso paciente. E através das políticas públicas, que precisam ser rígidas e regulares e frequentes, com o objetivo, então, de promover qualidade da alimentação e educação alimentar e nutricional. E aqui eu trago um destaque para o Brasil, como país que tem muitas políticas públicas voltadas para a alimentação e nutrição, e mesmo assim a gente ainda tem tantas dificuldades em relação aos indicadores de saúde, como eu trouxe lá no início da palestra. Então, a gente sabe que alguns outros países, como os Estados Unidos, não têm tantas políticas públicas voltadas para a alimentação saudável. E, por isso, os indicadores de saúde são muito piores do que os nossos. Então, por mais que a gente ainda enfrente muitas dificuldades, as nossas políticas públicas são atuantes nesse cenário. Então, como que a gente chegou até aqui? O que aconteceu para a gente ter no nosso país hoje vários desafios ainda em relação aos indicadores de saúde, mas muitos avanços também. Então, ao longo da linha do tempo, vários avanços na educação alimentar e nutricional foram acontecendo, começando por 1945 a 1950, com a criação dos programas de alimentação escolar. Então, foi o início da educação alimentar no Brasil, quando se instituiu que nas escolas
públicas, se deveria ser ofertado alimentos de qualidade para os alunos, para que eles tivessem acesso a uma alimentação equilibrada, pelo menos do período escolar. Na sequência, em 1999, a gente teve a estruturação das diretrizes do PNAE, que é a Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Já em 2003, a gente teve a criação do programa Fome Zero, que veio como objetivo ser um enfrentamento da fome e da insegurança alimentar. Já em 2006, a gente teve a criação do SISAN, que é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que tem como objetivo integrar as políticas e a participação social dos indivíduos dentro das estratégias de promoção da saúde. Já em 2012, a gente teve o Marco de Referências da EAN. Então, ele é um documento que traz orientações estratégicas para promover a educação alimentar e nutricional em diversos ambientes, na escola, na política pública, dentro das casas, então, em diferentes esferas. Em 2014, a gente teve o lançamento e a publicação do Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um documento internacionalmente conhecido, porque ele aborda a alimentação de forma totalmente diferente do que a gente tinha até então, como um aspecto muito mais amplo que só alimento por si só. E 2025, 2026, hoje, nosso cenário atual, que são os desafios da obesidade e insegurança alimentar. Então, hoje, embora a gente tenha passado por todos esses avanços ao longo dos anos, a gente ainda enfrenta o desafio da obesidade e insegurança alimentar. Então, falando um pouquinho sobre o Guia Alimentar para nortear o restante do que vai ser falado até então, ele foi publicado em 2014 e ele é uma referência internacional por abordar a alimentação de uma forma muito ampla. Então, o Guia Alimentar, ele traz que a alimentação ela não vai ser só o ato de comer em si, mas tudo que envolve esse ato, como a cultura alimentar, então tudo que aquele indivíduo tem de bagagem, o que é comum para ele, o que faz parte da sua cultura, tanto familiar quanto estadual, de país, ambiente alimentar, então onde que esse indivíduo está no momento em que ele se alimenta, se ele tem acesso a alimentos de qualidade, como que é feito esse ambiente em toda a sua volta, se a família tem acesso, quem cozinha, como oferta. As habilidades culinárias, então, como eu falei um pouquinho anteriormente, conseguir ter habilidades culinárias pelo menos básicas para conseguir transformar os alimentos in natura e minimamente processados em prato final, em consumo final. Então, isso também é algo que o Guia Alimentar traz como um pré-requisito para conseguir se ter uma alimentação de qualidade. E o Guia Alimentar traz o grau de processamento dos alimentos. Então, ele propõe uma nova categoria, uma nova classificação dos alimentos e uma nova forma de se alimentar, em que ele divide os alimentos em grupo 1, grupo dos alimentos in natura e minimamente processados, que vão ser aqueles alimentos colhidos direto da terra, que a gente consegue muito fácil, sem nenhum processo industrial, os alimentos mais puros possíveis, mas que às vezes precisam de algum refinamento para conseguir chegar à nossa mesa, como é o caso do arroz, que vai precisar ser polido, descascado, extraído para chegar ao produto final, mas ele não tem nenhuma adição de elemento. Na sequência, tem o grupo 2, que é o grupo dos ingredientes culinários, então sal, açúcar, óleo, tudo aquilo que vai ser adicionado no alimento na hora do seu preparo. O grupo 3, que é o grupo dos alimentos processados, então é todos aqueles alimentos que precisam passar por processos industriais para serem consumidos, mas esses processos são basicamente a adição dos ingredientes culinários. Então, um pão, um pepino em conserva, um palmito em conserva, onde vai ter ali a adição da água e do sal e do alimento in natura, né, que é o palmito, ou do pão, que vai ter a mistura da farinha, do óleo e do sal, que são ingredientes culinários para se tornar o pão. E, por fim, a gente tem o grupo 4, que são os grupos dos alimentos ultraprocessados, que são aqueles alimentos feitos industrialmente, com uma lista de ingredientes enorme, com muita adição de sal, de açúcar, de gordura. E o que o guia nos traz sobre esses alimentos?
que eles devem ser consumidos de forma diferente. Então, a nossa alimentação ela deve ser baseada em in natura e minimamente processados. A gente deve comer com cautela o grupo dos alimentos processados e o grupo dos alimentos ultraprocessados deve ser evitado. Então, se a gente pensar nessa classificação como uma sinaleira, seria in natura e minimamente processado verde, processados amarelo e ultraprocessados vermelho. Então, a gente sabe que hoje o Brasil ele está num paradoxo, numa dualidade. Ao mesmo tempo que a gente tem fome, a gente tem obesidade. E aí eu trago a pergunta: como que a gente pode ter fome e obesidade ao mesmo tempo? Os dados do IBGE de 2023 mostram que 27,6% dos brasileiros se encontram em insegurança alimentar e que 4,1% dos brasileiros se encontram em insegurança alimentar grave. Quem sofre mais com a insegurança alimentar? Então, principalmente as regiões norte e nordeste do Brasil, as mulheres que são responsáveis pelo domicílio, população preta e parda, famílias de baixa renda, moradores de áreas rurais. Essas são as pessoas que mais sofrem com a insegurança alimentar e nutricional. E os estudos mostram que em 50,9% dos domicílios com insegurança alimentar moderada ou grave, a renda per capita, ou seja, a renda por indivíduo que mora na casa, era inferior a meio salário mínimo. Então, a renda era inferior a 810,50 centavos por pessoa por mês. E aí a gente pensa, então isso significa que está faltando alimentos, está faltando quantidade de alimentos e por isso a população está com fome. Mas, quando a gente olha para os dados de obesidade, esses são os dados do Vigitel, que vai pesquisando desde 2006 até 2023, que traz o percentual de adultos com obesidade, a gente vê que de 2006 até 2023, o número de indivíduos com obesidade no Brasil praticamente dobrou. E aí a gente entende a definição de insegurança alimentar, que não é só não ter acesso à quantidade de alimentos adequado, mas sim não ter acesso à quantidade e à qualidade de alimentos necessárias para ter uma vida saudável. Então a gente percebe que o problema não é só quantidade, mas também qualidade. Então, o ambiente alimentar está contribuindo para isso? Se a gente comparar o grupo A e o grupo B, então o grupo A seriam os alimentos in natura e minimamente processados, e o grupo B, os alimentos ultraprocessados, e aqui eu trouxe alguns exemplos para ficar mais visual quais alimentos compõem cada grupo. Eu trago as seguintes perguntas: o que é mais anunciado? O que a gente vê mais publicidade? O que é mais prático? Como falei, o grupo A precisa de habilidades culinárias, o grupo B precisa abrir um pacote. O que dura mais? Então, o que tem mais aditivos a ponto de ficar mais tempo na gaveta da geladeira, na prateleira do armário, sem estragar? O que está disponível em maior quantidade? O que rende mais? E aqui eu trago um ponto importante, que é o que rende mais? 1 quilo de peito de frango, que vai estar quase R$ 30, ou uma caixinha de nuggets de empanado, que vai estar uns R$ 10. O que rende mais para uma população que não tem condições financeiras de comer bem? O que é mais palatável? Então, o que é mais gostoso na boca, na língua, no sabor? O que depende de habilidades culinárias? Então, o que é mais difícil de se preparar? E o que é mais barato? Então, por que a educação alimentar é necessária? A solução não é apenas informar, porque muitas pessoas sabem que frutas fazem bem, que verduras fazem bem, que refrigerante não faz bem, que bolacha recheada não é saudável. Então, por que, mesmo assim, o comportamento não muda? Porque mudança alimentar depende de outras coisas que não só informação.
Mudança alimentar depende de acesso. Então, as pessoas precisam ter acesso a alimentos de qualidade e num valor possível de ser comprado. Então, o que acontece? Quando eu estava na faculdade, a gente fez uma pesquisa para ver qual alimentação que era mais barata. Se era ter uma alimentação baseada em alimentos in natura ou minimamente processados ou em alimentos ultraprocessados. E a gente viu que ter uma alimentação baseada em alimentos in natura e minimamente processado era mais barato. Mas para isso, a gente precisa saber onde comprar. Então, a gente precisa saber que vai ser muito mais barato comprar na agricultura familiar, comprar do agricultor pequeno, comprar na feira, onde tem preço muito mais barato, porque é o ingrediente porque é o alimento que é produzido em grande quantidade por um produtor local. Então, é ter acesso a essas feiras, a esses locais, a esses produtores, para se conseguir comprar um alimento muito mais barato do que num supermercado e em grandes redes, que a gente sabe que o preço é muito superior ao preço do alimento ultraprocessado. O ambiente alimentar, ele vai ser importante para a mudança. Então, o que a família come, o que as pessoas na volta comem, como que é a relação com a comida. A cultura. Então, o que essa pessoa tem de bagagem, de cultura, de gostos. As habilidades culinárias. Então, se tem habilidades culinárias, o quanto se tem de habilidades culinárias, o que consegue fazer sozinho e o que não consegue. Vai depender de planejamento e de apoio social. Então, mudança alimentar depende também de apoio social, de pessoas incentivando e apoiando. E tudo isso é o quê? Educação alimentar e nutricional. Para ter mudança alimentar, a gente precisa ter educação alimentar e nutricional. E aqui eu trago o círculo da autonomia alimentar, que seria o que o indivíduo precisa para conseguir atingir a autonomia alimentar, que é o objetivo final da educação alimentar e nutricional. Então, ele precisa ter ambiente adequado. Então, contexto físico, acesso a alimentos saudáveis e de qualidade. Comportamento. Então, esse indivíduo precisa ter atitudes, hábitos capazes de regular as suas emoções e de desatrelar as emoções do alimento. Precisa ter a tomada de decisão. Então, conseguir avaliar as opções, ter capacidade de escolher o que é melhor eu comprar uma fruta ou é melhor eu pegar o suco de caixinha. É conseguir ter discernimento para essa tomada de decisões. Ter conhecimento, então, compreender os alimentos, compreender a nutrição, compreender as fontes alimentares. Precisa ter habilidades culinárias, então, conseguir preparar e manipular os alimentos, e planejamento. Então, cardápios semanais, organização de compras. Então, precisa de educação alimentar e nutricional para que se consiga chegar à autonomia alimentar. E aí, eu entro no ponto principal qual é o papel do nutricionista. Então, qual é o objetivo do acompanhamento nutricional hoje? O que eu faço na clínica, o que eu acredito, e o que eu acredito ser o papel de todos os nutricionistas. Então, qual é o objetivo do acompanhamento nutricional? É criar dependência ou é promover a autonomia? É promover a autonomia. O que a gente quer no acompanhamento nutricional, o que eu quero no meu acompanhamento nutricional, é que os pacientes saiam capazes de fazerem escolhas saudáveis e assertivas para a sua vida, para não precisar, de tempos em tempos, retornar ao nutricionista para reaprender a se alimentar. Então, a minha filosofia de trabalho é que o sucesso não é quando o paciente segue o planejamento alimentar perfeitamente. O sucesso é quando ele aprende a fazer boas escolhas e entende o porquê delas. E para isso, eu aplico técnicas de educação alimentar no consultório rotineiramente, então a cada consulta. Primeiro, esse material que eu trouxe aqui é como se fosse a bíblia do meu acompanhamento nutricional. Iniciou qualquer produto, qualquer acompanhamento nutricional comigo, o prato saudável vai aparecer, esse e-book montando um prato saudável vai estar lá, porque ele é o norte principal que a gente precisa pensar. Qual é a distribuição adequada de um prato e como que a gente deve
enxergar, visualizar a nossa alimentação. Para mim, sucesso é o que uma paciente minha me falou esses dias. Quando eu vou no delivery, quando eu vou no buffet, quando eu vou comer fora de casa, eu visualizo o prato saudável daquele e-book que tu me mandou, e aí eu lembro que meu prato tem que ser metade de salada, de verduras, de legumes e de vegetais, e a outra metade dividido entre carboidratos, leguminosas e proteína. E aí, nesse dia, eu pensei, é isso, eu consegui educar ela para ela entender qual é a escolha saudável que ela precisa ter, para ela conseguir ter autonomia alimentar quando terminar o nosso acompanhamento. Então, alguns dos materiais que eu uso em consultório, eu trouxe aqui, o guia prático dos grupos alimentares, ele foi um guia que eu desenvolvi para uma paciente específica, que ela me pediu, que ela queria entender melhor o que era carboidrato, o que era proteína, o que era gordura, para conseguir entender como que ela deveria montar as refeições, já que era algo que eu sempre falava para ela. Pensa, sempre tem que ter uma proteína, um carboidrato e uma gordura. Não evita fazer refeições que sejam só carboidrato ou só proteína. E aí ela me pediu, tá, mas me torna mais visual. E aí eu fiz esse guia e ele norteia muito também o acompanhamento nutricional, porque é uma forma de eu mostrar visualmente o que são os principais macronutrientes e como que eles devem fazer parte da alimentação do meu paciente, né? Outros materiais é desmistificando pré e pós-treino. Então, como eu trabalho bastante com pacientes que praticam atividade física, esse é um e-book que mostra o que realmente é verdade e o que não é. Porque muito se fala sobre pré e pós-treino, mas o que realmente faz diferença na prática? O que eu quero que eles priorizem? Então, também é um e-book que traz, inclusive, opções de pré e pós-treino e orientações sobre quais incluir. Eu também tenho o guia prático para comer bem fora de casa, que também foi elaborado para uma paciente que comia em buffet. E aí ela queria saber como que ela podia montar o almoço dela, todas as vezes ele seria no buffet, e isso era uma insegurança para ela, porque ela sentia que ela não ia conseguir aderir ao planejamento alimentar por ter que comer fora de casa sempre. Então eu elaborei o guia prático para comer bem fora de casa, que diz direitinho como ela deve priorizar montar o prato dela no buffet. E deu super certo. Eu também trabalho com materiais para entender os rótulos e as tabelas nutricionais dos alimentos e com exercícios para conseguir entender se o que a gente está sentindo é fome física ou fome hedônica, então fome emocional, e diferenciar o que é fome física, o que é fome emocional e o que a gente pode fazer quando a gente percebe que aquela fome é emocional e não física, para não terminar descontando na alimentação uma demanda, uma carga que não é da alimentação. E eu quis trazer também um relato de caso sobre uma educação alimentar e nutricional que eu realizei na minha prática clínica. Então, esse relato é de uma paciente que ela chegou para mim e a gente identificou que o problema dela não era o doce. Então, vou contar um pouquinho. Ela chegou para mim dizendo: eu não quero doce no meu plano. Foi assim que ela começou o acompanhamento comigo. Se eu tiver doce em casa, eu não me controlo. Eu como tudo de uma vez só. Me disse exatamente assim. E o que eu fiz no primeiro momento? Eu respeitei. Ok, não quer doce, a gente não coloca doce. Planejamento alimentar zerado de doce, focado em organização alimentar, regularidade das refeições, fome e saciedade na compreensão de quando ela está com fome, de quando ela está saciada, e na construção de hábitos saudáveis e da organização como um todo. Continuamos em acompanhamento e após a consolidação dos hábitos e ótimos resultados, ali pela quarta consulta, ela chegou muito frustrada, dizendo que ela estava se sentindo muito ansiosa, com muita vontade de comer coisas fora do planejamento, outros alimentos, doces, que estava com bastante dificuldade na adesão e que por isso ela estava se sentindo fraca, por não estar conseguindo seguir, porque nos primeiros 3 meses ela tirou de letra, assim, ela conseguiu fazer
praticamente 100% do planejamento, e aí nesse quarto mês ela começou a perceber essa dificuldade. E aí, qual foi a minha solução? Qual foi a solução que eu apresentei para ela? Eu falei, então, será que a gente não pode mudar a nossa estratégia e ao invés da gente tirar o doce de vez, a gente inclui, mas não de qualquer jeito. A gente vai incluir de forma estruturada, planejada e consciente. Ela já tinha organização alimentar, estrutura das refeições, reconhecimento da fome e da saciedade. Ela só precisava conseguir agora colocar o doce de forma planejada e estruturada para conseguir encaixar naquilo que já estava feito. E alguns dias depois, ela me mandou essa mensagem aqui. Mi, que maravilha! Nunca pensei que ia comer 15 gramas de doce de leite e ia ficar muito feliz e satisfeita. Graças a você, Mi. Então, ela percebeu que colocar 15 gramas de doce de leite na alimentação dela não ia ser o problema. Ela não iria se descontrolar e comer todo o pote. Então, o problema não era o doce, era a relação construída com ele e com a alimentação como um todo. Então, essa paciente chegou para mim acreditando que a solução era nunca mais ter doce por perto. Alguns meses depois, ela descobriu que a solução não era retirar o doce da vida dela, mas, na verdade, era desenvolver habilidades para conviver com ele. Então, quando ela já tinha controle da fome e da saciedade, organização alimentar, uma oferta constante de nutrientes e de alimentos, de forma que ela não sentia fome e necessidade de procurar energia rápida no doce, ela conseguiu incluir essas 15 gramas e deixar o pote na geladeira até a nova refeição, sem precisar comer o pote inteiro de doce. Ela conseguiu incluir e saber que ela poderia incluir ou não. Se ela tivesse com vontade, ela tinha aquela refeição com doce. Se ela não tivesse, ela não precisava comer. Então, isso é educação alimentar e nutricional. Ajudar alguém a construir liberdade para fazer escolhas saudáveis em relação à sua alimentação. Então, isso é educação alimentar e nutricional. Muito obrigada. Fico aberto a qualquer pergunta para falar um pouquinho mais sobre esse tema que para mim é tão significativo. Bom, obrigada pela apresentação, pelas informações que você passou.